força a mudar. E eu quero falar exatamente disso. Às vezes que Jesus nos empurra para uma mudança. Quando nós não mudamos, quando nós observamos a nossa vida, Deus nos força a mudar. E essas mudanças às vezes quebram paradigmas, nos fazem sofrer, nos fazem sair do nosso lugar comum, nos fazem sair do nosso lugar de conforto. É incrível que quando Deus quer fazer uma obra na vida da sua igreja, Ele nos coloca em situações que são necessárias uma decisão rápida e urgente. Nos coloca diante de situações que nós temos que ser decisivos. A mudança na vida do crente nunca, ou quase nunca é gradual, principalmente quando não consegue ouvir a voz de Deus. Jesus quase sempre nos está dando alguns sustos, como dizendo: olha, é hora de mudar, é hora de mudar a mentalidade, é hora de mudar o rumo. E Deus faz isso conosco, por exemplo, em nossas famílias. Quando nós não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo em nossas casas, uma catástrofe acontece, aí o pai e a mãe olham e dizem: não, é hora de mudar, porque estamos à beira do precipício. Quando de repente você está enrolado nas suas finanças, você olha o seu bolso, olha a sua conta bancária, não, alguma coisa precisa ser feita. É como se a crise colaborasse para essa coisa de mudar. Aliás, o que é crise? Eu ouvi alguém falando a respeito de crise, que crise, eu não sei se é isso, mas eu achei muito interessante, que crise vem da palavra crisálida, que é aquele casulo da lagarta, que aperta, oprime, esconde, e que depois de um tempo ela renasce, ela surge diferente. A crise meio que nos empurra para mudar. As coisas que incomodam nos forçam a mudar. E Deus o tempo inteiro está falando aos nossos ouvidos: é tempo de mudar, é tempo de recomeçar, é tempo de colocar nossa mente naquilo que é do Senhor. E eu quero ler nessa noite o texto que foi lido pela diaconisa Elizabeth, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, vamos ler até o capítulo 5, versículo 2. Marcos, ele é diferente de outros evangelhos, porque quando ele vai falar de Jesus, ele não fala que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, nem fala que quando ele nasceu havia uma estrela guiando os magos até Jesus. Marcos não conta a história de Maria cantando o nascimento de Jesus, também não fala da sua fuga ao Egito, nem da sua demonstração intelectual no templo. Marcos é o único dos 4 evangelhos que começa o seu escrito dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sem mais delongas, Marcos, ele cita a profecia de Isaías, que diz: enviarei à sua frente o meu mensageiro que preparará o caminho. Vós que clama do deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos, ele começa demonstrando que Cristo, ele nasce com uma missão. Aliás, o evangelho de Marcos, ele é muito sucinto. Se você tiver curiosidade de ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Marcos não perde muito tempo. Ele já começa com a missão de Jesus, com a missão da igreja, e termina com a comissão. Jesus comissionando o seu povo. Ele não tem tempo para perder. O próprio João Batista, ele começa dizendo que quando Jesus aparece, ele diz: eu vos batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Desde o início, a importância da missão de Cristo estava em nos colocar no seu Espírito para nos entregar a missão que Deus tinha para nós, ou tem para nós. E Marcos, ele enfoca na missão. E ele, lá no finalzinho ainda diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem veneno mortal não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Ou seja, Marcos está falando que há uma missão, que Jesus veio cumprir a missão do Pai. E o mesmo Jesus que veio cumprir a missão do Pai comissiona a sua igreja.
A sua igreja não está aqui apenas para ser uma adoradora, mas para cumprir a missão de Deus em Cristo e comissionada por Cristo a sua igreja. Por isso eu te peço que abra a sua Bíblia então em Marcos 4:35. E vamos ler até o capítulo 5, versículo 2. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar ao outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam contra o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Até aqui. Irmãos, Jesus vem no texto de Marcos, aqui onde nós lemos, de um tremendo êxito ministerial. Jesus, ele era primo do grande profeta João Batista. E o grande profeta João Batista, um dos homens mais reconhecidos de Israel, anuncia com humildade que viria aquele que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Jesus já tinha seus discípulos. Talvez não eram os mais capazes, mas era um mestre. E ele tinha seus discípulos. Seus discípulos não eram os melhores. Entre os seus discípulos estava Pedro, estava João, estava André e tantos outros, que talvez não fossem escolhidos por nós para nada, mas Jesus os escolheu. Jesus em Marcos, ele começa demonstrando o poder libertador de Cristo, quando ele expulsa um espírito imundo de um homem em Cafarnaum. E as notícias a respeito de Jesus percorrem toda a Galileia. A região onde Jesus vivia, a Galileia, estava empolvorosa, havia um fervor, havia um comentário, que veio um homem de Nazaré, que tinha poder para ressuscitar mortos, que tinha poder para libertar o endemoniado, que tinha poder de dar vista aos cegos, que tinha poder de transformar a vida do pecador e transformá-lo em um santo. Ali na Galileia, Jesus era famoso. Na Galileia, Jesus, aonde andava, carregava multidões. Logo após esse grande milagre de libertação, ele vai até a sogra de Pedro. E quando ele chega à sogra de Pedro, à casa da sogra de Pedro, ele cura aquela mulher de uma febre terrível. A notícia se espalha mais uma vez. E a frente da casa da sogra de Pedro se torna uma igreja enorme. Todos queriam ouvir Jesus falar. A fama de curandeiro, milagreiro se espalha. As multidões queriam milagre. As multidões queriam ouvir Jesus. E Jesus, ele fica de pé na porta da casa da sogra de Pedro e começa a pregar. Diz a Bíblia que a todos ele curava. A todos. E ele pregava o evangelho do reino e a todos ele curava. E ali aconteceu um fervor, um burburinho, de que ali se manifestou alguém que era diferente de todos os outros. Um profeta diferente, um homem diferente, com uma palavra diferente, com uma autoridade diferente, com um olhar diferente. Jesus volta para Cafarnaum, e ali, quando chega na casa, diz que procuraram Jesus para curar um leproso. E este homem, quando encontra Jesus, e ele pergunta: você quer ser curado?
E a resposta desse homem é: se tu queres, podes me curar. Olha só como é que a fama de Jesus era tão forte. O questionamento aqui não é se ele podia ou não, é se ele queria ou não, porque poder ele tinha. A grande pergunta é: esse homem poderoso deseja me curar? E vai até Jesus e diz: eu quero ser curado, e eu sei que tu podes. E Jesus, cheio de compaixão, diz: eu quero, seja curado. E ele foi curado daquele seu mal. Jesus, ainda em Cafarnaum, na região da Galileia onde ele morava, ficou sabendo que Jesus estava ali, e multidão de todos os lados cercaram a sua casa, e a casa de Jesus estava lotada de gente. Era gente na janela, era gente na porta. A sala da sua casa já não tinha mais lugar para ninguém. E alguns homens, movidos de compaixão, pegam um homem que não conseguia mais andar, um paralítico, e destelham a casa de Jesus, e descem pelo telhado um homem por uma maca e por cordas. Tamanha era a multidão para encontrar-se com Jesus. Jesus viu aquele homem, teve compaixão daquele homem, mesmo que tenha destruído a sua casa. Não sei você, imagina, Donaldo, se alguém chega na sua casa e faz um buraco no seu teto para colocar alguém lá para você orar. Como você se sentiria, meu irmão? Ia arrebentar, né? Parece incômodo isso, mas destelharam a casa de Jesus para que o doente entrasse. Sinceramente, irmãos, às vezes eu penso que é necessário que a gente abra buracos nos telhados da casa de Jesus, para que o enfermo entre, para que o necessitado entre, porque tem multidão demais, multidão que tem necessidade nenhuma, mas que está ali, totalmente vislumbrada com aquilo que Jesus pode fazer, sem compromisso nenhum com Cristo, mas ama ver o milagre dele. E tem hora que é necessário abrir o telhado da casa de Jesus, para que pessoas doentes entrem, para que a nossa atenção esteja sobre essas pessoas doentes e enfermas. É preciso arrebentar o telhado da casa de Jesus, para que pessoas possam entrar e serem curadas, e destruir as estruturas da casa de Jesus, para que esse Cristo miraculoso se revele para quem precisa. A fama de Jesus se espalhou de maneira tão grande, que toda a Galileia, o norte de Israel, o centro e o norte de Israel, havia uma fama tremenda, que não havia ninguém como Jesus. E Jesus, depois de realizar tanto milagre, ele começa a ensinar através de parábolas, e você via multidões e multidões assentadas, boquiabertas para ouvir Jesus. Certa feita, Jesus estava diante de uma grande multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não tinha comida, e Jesus multiplicou os pães. E se você começar a parar para pensar, por que essa multidão preferiu ficar na frente de Jesus, com fome, no calor? Está sentindo calor aí agora, irmãos? Pode dar uma glória a Deus? Nosso ar-condicionado deve estar com alguma coisa aí, mas a gente vai orar por ele. Imagina você no deserto da Judeia, 52 graus na sombra, ouvindo Jesus pregar de manhã até o final da tarde, você com a sua pele queimada, vermelho de tanto sol, e você não consegue ir embora nem para poder comer, porque a palavra que era ministrada ali no meio daquele sol era maravilhosa, era mais importante do que o pão, era mais importante que o descanso, era mais gostoso do que a sombra, porque ouvir Jesus é muito melhor do que estar em um lugar confortável. Ouvir Jesus é muito melhor do que estar em grande estrutura. Quando Jesus fala, tudo perde a importância. Quando Jesus começa a ministrar, a estrutura perde a importância, porque Jesus está ali. Todos boquiabertos diante da pregação de Jesus, porque afinal de contas ninguém falava como ele. E a sua palavra demonstrava a vontade do Pai, em maneiras concretas, de forma concreta. Os que estavam longe, chegavam perto por causa de Jesus. Os pecadores se arrependiam por causa de Jesus. Os religiosos aprendiam o que é viver debaixo da graça do Senhor.
Só que algo estranho acontece no versículo 35 do capítulo 4. Jesus tinha costume de ensinar em um barco. E desse barco, ele ficava de pé e ensinava a multidão. E esse é um fenômeno que todo mundo conhece. Pelo menos você que passou bem na primária e no ensino médio, você vai saber que de dia o vento sopra do mar para a areia. E à noite, da areia para o mar. E Jesus, quando ele ia ensinar, ele subia no barco, no mar, e ensinava a multidão que estava na areia. Ele aproveitava a projeção, o vento que levava a sua voz. E enquanto ele ensinava ali, naquele lugar, na margem ocidental do mar da Galileia, e ali ficava a Judeia, ali ficavam os crentes, ali ficavam os judeus, Jesus olha para os seus discípulos depois de um culto de milagres. Jesus olha para os seus discípulos animados, porque enquanto Jesus ensinava, eles estavam também ensinando e fazendo milagres. Estar daquele lado era maravilhoso, porque Jesus era aplaudido. E aí Jesus olha para os seus discípulos, depois de estar com a multidão, e diz: passemos para o outro lado. E isso pode parecer muito forte para quem estava ouvindo, porque o outro lado do mar da Galileia estava uma região chamada Decápolis. Repete comigo, Decápolis. Que nome bonito. Decápolis ou Decapolis, 10 cidades, eram 10 colônias romanas. E nessas 10 cidades romanas, vocês podem ter certeza, judeu não pisava ali. Era um lugar acostumado com pecado. Era um lugar onde os pecadores se refugiavam. Era um lugar conhecido por ser um lugar de criação de porcos. Para você que chegou agora e não sabe, judeu não cria porcos nunca. Jesus era judeu. Seus discípulos eram judeus. A sua plateia era judia. Os costumes judeus estavam ali. Jesus sobe no barco, olha para os seus discípulos, a sua igreja, os seus líderes, os 12, e diz: passemos para o outro lado. Decápolis, ao leste jordaniano, era um lugar de cultura pagã. Era um lugar onde os judeus de pura cepa não gostariam de estar ali. E Jesus diz: vamos para o outro lado. Eu imagino Pedro olhando para João dizendo: eu acho que o mestre está com algum problema. Será que ele não entendeu que do lado de cá a gente é aplaudido? Será que ele não entendeu que do lado de cá rola uma oferta boa para o nosso ministério? Será que ele não entendeu que do lado de cá tem cura, milagre e todo mundo aplaude o que ele fala? Se ele espirrar, todo mundo se levanta e aplaude o espirro dele. Será que ele não entendeu que do lado oeste do Jordão ele é famoso? O que ele quer fazer naquela região, em Decápolis? Talvez Pedro tenha olhado para os seus amigos e dito: olha, eu vou ter que ir com a minha espada para lá, porque ali é um lugar hostil a nós. E Jesus, com seu olhar sereno, olha para os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. O lado de lá não tinha multidão. O lado de lá não tinha hosana nas alturas. O lado de lá não tinha boa fama. Aí Jesus chega para os seus líderes e diz: vamos mudar um pouco? Vamos mudar. E eu tenho a impressão, irmãos, que Jesus faz isso com a gente algumas vezes. Ele pega nós, diáconos, evangelistas, pastores, depois de muito tempo de ministério, e diz: vamos para o outro lado. Vamos sair daqui. Vamos subir no barco. Vamos atravessar o mar da Galileia, que era um grande lago, e vamos para Decápolis.
Vamos aqui para o Canegai. Vamos expandir. Vamos colocar atenção para outros que não somos nós. Vamos ampliar a nossa mente. Vamos deixar o nosso lugar seguro e nos colocar à prova. Porque o lado de cá é bom demais. O lado de cá, Pedro, ele tinha tempo de errar, Léo. O lado de cá, André, ele podia faltar no seu compromisso. No lado de cá, os discípulos poderiam errar o tempo inteiro, e olha como eles erravam. Os discípulos, eles quase nunca entendiam o que Jesus falava. Quase nunca. Aí Jesus diz: vocês não entenderam o que eu falei, não? Homens de pouca fé. Vamos para o outro lado. E Jesus está dentro do barco olhando para seus discípulos, fazendo um convite inusitado. Vamos abrir mão da fama. Vamos abrir mão da tradição e pisar em terra estranha. Vamos levar o evangelho para quem não está acostumado. Como assim, pastor, ir para o outro lado? Do outro lado, Jesus não foi recebido com palmas. Quando ele chega do outro lado, ninguém disse hosana nas alturas. Quando ele chega do outro lado, não tem uma multidão de gideões. Aliás, nem sei se tem mais. Tem gideões, Léo? Você que acompanha, deve ter ainda, né? Aqueles congressos de centenas de milhares. Quando chega do outro lado, não tem ninguém dizendo: olha, esse é o discípulo A, discípulo B, esse aqui é o importante Pedro, esse aqui é o João, olha como é que ele é poderoso. Do lado de lá, uma pessoa recebe Jesus. Do lado de cá, uma multidão. E do lado de cá, uma pessoa recebe Jesus. Só que esse homem que recebe Jesus não era um judeu. O homem que recebe Jesus agora não era ninguém usando quipá, não era ninguém orando. Quem recebe Jesus aqui era um criador de porcos. E esse criador de porcos não estava muito feliz com a chegada de Jesus. Porque quando Jesus chega em Decápolis, o mundo espiritual se agita. Quando Jesus chega em Decápolis, as potestades se agitam. E quando ele chega em Decápolis, ele não encontra ali nenhum crente. Ele encontra uma pessoa, criador de porcos, endemoniado. Quando ele chega do outro lado, ele não via alguém que saiu das sinagogas, ele encontra alguém que saiu das sepulturas para encontrar com Jesus. Um homem marcado de correntes, que havia arrebentado pela força que os demônios lhe davam. Tentaram prendê-lo, mas tinha força demais, cheio de demônios. Em primeiro lugar, Jesus prefere deixar o holofote do lado de cá, para realizar a sua obra libertadora do Evangelho no lado de lá. Em segundo lugar, Jesus está chamando você e eu para sair do lado de cá, para conquistar o lado de lá. Em segundo lugar, eu vou repetir, Deus está olhando para os seus líderes e dizendo: olha, aqui é o lugar da nossa comodidade, aqui a gente pode errar, mas do lado de lá não tem margem para erro, porque o lado de lá é o demônio que te recebe. Do lado de lá é uma potestade que te recebe. Aqui eu estou com vocês, está tudo certo. Aqui você pode tropeçar uma e outra vez e eu estou aqui para te segurar, mas quando chegar do outro lado, você tem endemoniados ali. Você tem batalha espiritual naquele lugar. Em terceiro lugar, Jesus preferiu deixar o ambiente sacro e santo do judaísmo para levar o evangelho transformador a um lugar onde ninguém queria saber de transformação. Aí você vai me perguntar: pastor, você esqueceu da tempestade? Pastor, você já saiu de um lado e foi para o outro, e a tempestade, aquela tempestade maravilhosa, que ele aparece no meio da água andando, e Pedro afunda, aí pega Pedro e puxa Pedro. Essa era a parte mais bonita do texto, pastor. Por que você não pregou? Sabe por quê? Me permita uma heresia aqui nessa noite.
Permita uma heresia. Qualquer coisa reclame com o pastor. Permita uma heresia. Sabe por que eu não falei da tempestade? Porque a tempestade não tinha valor nenhum aqui nesse texto. O que importava era o gadareno do outro lado. Jesus tinha uma missão que era passar para o outro lado para salvar aquelas cidades, para salvar o gadareno. E não há tempestade que afunde a vida de um crente que está firme na missão que Deus lhe deu. O problema, e segure isso com carinho, tem muito crente que reclama das provas, que reclama das dores, o tempo inteiro, e que está perdendo, que o vendaval está batendo. A pergunta que eu lhe faço: você está na rota da vontade de Deus para a sua vida? Se você estiver na rota da vontade de Deus, com os pés colocados no barco, indo em rumo ao outro lado, não tem tempestade que te afunde, não há levante do inferno que lhe afunde. O inferno inteiro pode se levantar e você não irá afundar. Sabe por que eu não falei da tempestade aqui? Porque Jesus nem ligava para ela. Ele estava com uma bússola na mão. Para onde a gente vai? Era assim que ele estava? Ele estava coçando a cabeça, preocupado aonde o vento ia levar. Ele estava fazendo o quê? Dormindo. Quem é que dorme numa tempestade, irmãos? É só aquele que sabe. Bahia? Baiano? Meu Deus do céu. Aí, Arilson. Mineiro também, né? Quem é que dorme numa tempestade? É só quem sabe e tem certeza que está no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele lhe mandou fazer, o mal não lhe toca, o vento pode soprar de todos os lados, mas o Senhor, em nome da missão que Ele te confiou, Ele vai sustentar o seu barco. Sabe o que significa isso? Deus tem uma missão para a sua igreja que é maior do que a sua própria vida. Escute, você já recebeu a salvação no Senhor, amém? Você foi transformado pelo sangue de Jesus, amém? Você já recebeu o melhor de Deus dessa terra. Só que há algo mais importante que a sua própria vida, que é o Evangelho sendo pregado. Por causa do Evangelho, muitos homens morreram e colocaram a sua vida de lado. E quando você se compromete com a vontade de Deus para a sua vida, quando você se compromete com o Evangelho e a pregação do Evangelho do Senhor, se prepare. Você quer ver milagre? Quem quer ver milagre acontecer aqui? Você quer ver a transformação do Espírito Santo na tua vida? Mas olha, coloca o seu pé no barco e passe para o outro lado, porque enquanto você está indo, você vai ver a tempestade se levantar, mas você vai ver Jesus dizendo: aquieta-te! Mas isso é só para crente que é compromissado com a missão que Deus deu. O problema é que tem gente ensinando por aí que a vida do crente é vir para a igreja, sentar no banco, cantar e ir embora. Eu posso até incrementar aqui: vir para a igreja, sentar no banco, passar a existência sem ser nem um pouco relevante na vida de ninguém e ir embora. Vou piorar: vir para a igreja, ser irrelevante, ainda dá trabalho e ir embora. Você se acostume com esse jeito direto, viu, irmãos? Se acostume, não é por mal não. E aí de repente vem uma tempestade na vida dessa pessoa. Aí Deus vem lembrando: você está no centro da minha vontade? Você está indo para Decápolis? Ou você está brigando com Pedro, porque Pedro ele não te tratou bem? Ou você está brigando com André, porque o André ele te deu uma resposta atravessada? Ou aqui você está perguntando para Jesus: eu não estou entendendo nada, o Senhor está ensinando as parábolas esquisitas, olha como é que eu estou voado do que o Senhor está falando. Aí está dizendo: você quer ter o extraordinário na tua vida? Sai do lado de cá e vai para o lado de lá, força-te a mudar. Jesus estava muito mais preocupado em quem estava do outro lado do que quem estava do lado de cá.
Os discípulos desesperados. Ele podia ter levantado e falado para os seus discípulos: olha, acalmem-se, filhos meus, eu estou aqui. Ele falou isso depois, mas durante um bom tempo eles estavam loucos, arrancando os cabelos. Ele continuou dormindo, porque Jesus está com seus olhos colocados para o lado de lá. E se você realmente quer viver o melhor de Deus para a sua vida, aí recebe essa palavra. Se você quer viver o melhor de Deus para a sua vida, suba nesse barco e passe para o outro lado. Mude agora. Eu aprendo aqui que essas tempestades sempre virão para quem decide passar para o outro lado. O que eu mais escuto em gabinete: pastor, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, só veio tempestade. Mas é isso, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele te comissiona, e a comissão dele é para ganhar o outro, é para transformar a vida do outro, para levar o evangelho. E se você entra nesse barco, se prepare para a tempestade, mas ao mesmo tempo senta no teu banquinho e contemple Jesus mandando tudo se acalmar, porque Ele se importa com Decápolis, e por isso que Ele leva o seu barco. Proteção para a igreja é para uma igreja que faz a sua missão. Cuidado do Senhor é quando o seu povo está envolvido em sua missão. Eu aprendo aqui que o mais importante não é o livramento da tempestade, mas é aquilo que você vai fazer depois do livramento. O mais importante não é o milagre que Ele faz, mas é o que você vai fazer depois do milagre. O mais importante aqui não tem nada a ver com aquilo que Ele faz no meio do caminho, mas é o destino que Ele preparou para você. E eu vejo aqui essa igreja me olhando, e eu preciso lembrar vocês que Deus tem um chamado em cada vida aqui. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo do lado de cá, onde tudo é muito bom, onde o recurso é maravilhoso. Eu não consigo deixar de lembrar, falando isso, de quando eu tomei posse da Igreja de Deus, Jeová dos Exércitos, lá em Salcedo, nas montanhas do Equador, 5.800 metros acima do nível do mar, em uma igreja indígena. Eu cheguei lá achando que ia pastorear a igreja do Po Yangshu, de milhares e milhares de membros, uma liturgia igual a igreja que eu era membro no Rio de Janeiro, um louvor maravilhoso, uma igreja maravilhosa. Eu falei: não, agora vai ser a minha igreja do missionário. E quando eu vou assumir a igreja, falei: que igreja diferente, que costume diferente. O culto começava às 7 horas da noite e acabava às 5 horas da manhã, literalmente, eu não estou brincando. O povo não podia ir embora porque não tinha luz, então já que não pode ir embora, a gente fica aqui adorando a Deus. 2 horas da manhã tinha música, 3 horas da manhã eu tinha que pregar 2, 3, 4 vezes na mesma noite. Por isso que alguém fala para mim: pastor, você não se cansa pregar todo domingo? Você não está entendendo, irmãos. Você não está entendendo. A minha pregação tinha que durar umas 2, 3 horas. E se eu pregasse menos, o pastor não prestava. Eu tinha que cantar 10, 15 hinos. E se não cantasse, o pastor não prestava. Era diferente. Mas ali era a minha Decápolis. Ali era o lugar onde não tinha o evangelho difundido. Foi naquele lugar que o Senhor impactou com o seu espírito e sacudiu aquela comunidade. Em 1 de João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Mas você precisa entender, esse cuidado e essa proteção não é para discípulos de Jesus que ficam na banda de cá, só sentado e ouvindo. E muitas vezes quando demora demais, começa a dar problema, igual Pedro. Meu Deus, como Pedro era difícil. Como ele era difícil. Pedro, na falta do que fazer, ele arrumava o que fazer. E quase sempre era fazer mal para alguém. Aí Jesus faz o quê? Vamos embora dar uma volta aí. Você vai ter uma experiência muito agradável, Pedro. Você vai ver, vai dar uma afundada bonita aí, Pedro, para você aprender. E quando chegar do lado de lá, cadê a macheza de Pedro? Quando chega do lado de lá, vem um endemoniado que nenhuma corrente conseguia segurar. O que é Decápolis? Decápolis é a primeira prova
que separa homens e mulheres de meninos e meninas. Decápolis é a primeira prova que separa discípulos de Jesus de apenas seguidores curiosos. Vou repetir: Decápolis é o lugar que separa os verdadeiros discípulos da multidão curiosa. Porque discípulo que é discípulo tem prazer em andar com Jesus e ver as obras de Jesus. Discípulo que é discípulo, ele coloca o pé no barco e enfrenta qualquer tempestade para ver a glória de Deus em Decápolis. Discípulo que é discípulo, ele não perde tempo. Ele não perde tempo, porque sabe que já já ele está voltando, porque sabe que a obra é muito grande, ele sabe que a seara é tremenda e são poucos os trabalhadores, e aqueles 12 ali sendo convidados para Jesus vão embora mudar. É hora da gente mudar o nosso foco, vamos para o outro lado. Decápolis vai representar a prova do seu amor para com os perdidos. E Jesus continua falando para mim e para você agora: vamos passar para o outro lado, vamos mudar, vamos tirar o foco do nosso ministério até agora. Quem tem mais de 10 anos de crente aí? Quem tem mais de 15 anos de crente aí? Meu Deus, mais de 20 anos. Vou parar por aqui. E às vezes é necessário que depois de tantos anos servindo a Jesus, ele suba no barco e olhe para o seu rosto e diga: vamos embora para o outro lado. Já deu tempo demais aqui. Passar para o outro lado é subir de nível. Passar para o outro lado foi o convite de Moisés para Israel. Israel do lado de cá estava escrava, tinha tudo, mas era escrava. E aí diante do mar vermelho, Moisés tem uma proposta: vamos para o outro lado e mudar para nossa nova casa. Vamos atravessar esse grande mar e encontrar a nossa nova casa. Escute isso: todo crente que passa para o outro lado, ele está rumo à vontade de Deus e a sua morada é eterna. Todos os que passam para o outro lado, eles saem do comodismo da religiosidade, daquela coisa que nunca muda, e começam a viver uma aventura no Espírito Santo maravilhosa. É maravilhoso, porque é aquele que está caminhando com Deus e ele é levado como o vento que não sabe de onde vem, e sopra sobre a tua igreja e nos leva para lugares extraordinários. Já parou para pensar onde Deus te quer daqui a um tempo? Aonde você vai estar daqui a alguns anos? Sinceramente eu não tenho ideia, mas eu sei que aonde eu estiver foi porque o Espírito Santo soprou, porque eu coloquei os meus pés nesse barco e não fiquei do lado de cá encantado com a fama, encantado com os aplausos, encantado com a hosana nas alturas. Eu quero escutar o chamado do meu Jesus dizendo: vamos para o outro lado. E eu quero saber se tem discípulos aqui nessa noite interessados a colocar os seus pés no barco e passar para Decápolis. Talvez você chegando lá não vai encontrar uma multidão, uma pessoa que não vai te aplaudir, que não vai te abraçar, mas que é o alvo da misericórdia de Deus. Esse também foi o desafio de Eliseu. Eliseu, depois de receber a capa de Elias, ele teve que cruzar o Jordão para começar o seu ministério. Escuta isso: sai desse lado e passa para o outro agora. Se você não sair do lugar onde você está para o rumo que Deus quer para você, a sua vida não vai mudar. A tua fé vai ser a mesma coisa sempre. Você sai do lugar da comodidade quando você se entrega totalmente para as palavras de Jesus. Você se deixa ser conduzido pela vontade de Jesus. Você é desacomodado. Eu imagino como essa frase mexeu com a cabeça dos discípulos. Como era incômodo sair dali.
Está sentindo seu coração incomodado nessa noite? Incomoda, não incomoda quando ele fala para a gente: sai desse lugar que você está há muito tempo? Não incomoda ouvir um negócio desse? A gente tem dificuldade de sair dos padrões. Padrão faz bem para a gente, não é verdade? É o mesmo lugar, é o mesmo banco, é o mesmo trabalho, é a mesma palavra, é o mesmo jeito, é o mesmo jeito, é o mesmo. E o meu Deus é Deus de novidades. A gente quer a mesma coisa, Ele quer uma coisa nova. A gente quer o mesmo lugar, Ele quer um lugar novo. A gente quer o mesmo ministério, e Ele quer um ministério novo. Pedro estava satisfeito do lado de cá, porque era bom demais. Só que chega uma hora que ele quer desacomodar a gente para um lugar que a gente talvez não conheça, mas ele disse que estaria conosco. E Eliseu pega a capa de Elias e atravessa o Jordão. Ele coloca a sua capa, bate com a capa no rio, ele passa do outro lado, porque só pode encontrar a vontade de Jesus para as nossas vidas aqueles que atravessam para o outro lado. Ponha os pés nesse barco, meu irmão. Para aqueles que estão com os olhos em Decápolis, eu quero te dizer uma coisa: o vento não vai te naufragar. Para você que está preocupado em levar a restauração de Jesus Cristo àqueles que estão com a vida destruída, escute: a tempestade não vai te afundar. Para você que ouviu o convite de Jesus para fazer algo de transformador nesse mundo, escute: você não vai morrer afogado, as águas não te afundarão, porque o barco que te leva rumo à tua missão é cuidado pelo próprio Jesus, e vai chegar do outro lado. Você quer milagres extraordinários? Suba no barco e passe para o outro lado, suba de nível espiritual. Escute o mandato de Deus, passe para o outro lado. Aí eu quero saber se tem discípulo aqui nessa noite, que quando for desafiado por Jesus, através da boca do seu próprio pastor, dizendo: olha, é hora de você sair daqui, para ir para um outro nível de intimidade e compromisso, você vai reclamar ou você vai obedecer? E eu quero ser mais direto ainda: quando Ele quiser mover as peças, como você vai se comportar? Vai confiar no desígnio de Jesus para a tua vida? Ou você vai dizer: Jesus, aqui é o lugar certo, time que está ganhando não se mexe? Manda o recado para o Flamengo. Mexe ou não mexe? Claro que mexe. Time que ganha, time que está no topo o tempo inteiro, Jesus sempre tem uma nova experiência. Sempre tem uma nova experiência. Aquilo que você viveu até hoje, Deus quer te dar uma nova percepção do seu evangelho. E para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, Ele quer te desacomodar. Você quer ver o milagre de Jesus? Você quer ver o vento se acalmar? Você quer ver as águas se acalmarem? Você quer andar sobre as águas? O requisito é estar rumo à missão que Deus te deu. Sabe qual é a minha preocupação, evangelista Carlos? Quantos crentes se esqueceram da razão de estarem aqui? Quantos crentes esqueceram do motivo de servir a Deus e estar na igreja? Mas eu vou te lembrar: o Senhor te trouxe aqui, foi para trazer salvação ao seu coração, foi para mudar a sua mentalidade e te enviar para um mundo caótico. Porque se você ficar tempo demais aqui dentro, você vai ficar um crente chato, insuportável. Mas se você subir no barco, você vai ser revestido do Espírito Santo. Ele vai te dar palavra nova, Ele vai te dar um novo cântico, Ele vai te dar um novo espírito, Ele vai te dar um novo coração. Coloca o pé nesse barco agora. E é um chamado que Ele faz essa noite para a sua igreja. Ele está nos forçando a mudar de lado, está nos forçando a mudar de atitude,
a mudar de nível, é esse nível diferente. Se até aqui você vem levando a sua vida de qualquer forma, chegou a hora de você passar para o outro lado. Se você até aqui veio levando a sua vida espiritual de qualquer jeito, como se você fosse dona ou dono de tudo aquilo que você tem nas mãos, Ele está te convidando agora a subir nesse barco e viver na dependência do Espírito Santo. Quem quer ver o grande poder de Deus, tem que se preparar para atravessar as tempestades. E é uma coisa que a igreja não pode esquecer: há uma missão para nós. E essa missão, Ele entregou há muito tempo atrás. Ide por todo mundo, empregar o Evangelho a toda criatura. E Ele vai cuidar de você enquanto você vai. Ele está cuidando da sua vida enquanto você está falando do seu amor. Enquanto você está trabalhando na obra do Senhor, Ele não te deixa. Tem um ditado bem antigo que os nossos antigos falavam, né? Enquanto você está cuidando da minha obra, eu estou cuidando de ti. Não se esqueça disso. Há uma mentira de Satanás disfarçada de verdade. Não, primeiro eu, primeiro a minha casa, primeiro o meu trabalho, primeiro o meu futuro. Escute isso: pegue a tua casa, pegue o teu futuro e traga aos pés do Senhor, para que você possa ver o futuro do Senhor para a tua vida. Passe para o outro lado. E olha só o que aconteceu. E com isso eu quero terminar. Chegando no outro lado, um homem só, um endemoniado gadareno. Ele liberta aquele homem. E diz a Bíblia que ele volta para o outro lado. Ou seja, ele faz uma viagem para o outro lado. Ele liberta aquele homem que queria segui-lo. Jesus diz: não, fica por aí. E volta para Galileia. Aí em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, diz que multidões seguiam Jesus. Multidões de Samaria, multidões da Judeia e multidões de Decápolis. Eu vou fazer uma pausa dramática aqui. Jesus ainda não tinha ido para Decápolis e fazer uma campanha de evangelização lá. Ele não fez isso. Ele curou um só homem, libertou um só homem, e esse homem ganhou 10 cidades para Jesus. Você sabe o que isso significa? Às vezes por causa de uma só pessoa você vai chorar e vai sofrer. Às vezes por causa de um só objetivo você vai precisar enfrentar tempestades. Mas vale a pena investir o teu suor ali, colocar a sua mão na ferida deste mundo. Jesus não foi recebido com aplausos, mas aquele endemoniado foi liberto, e foi o maior pregador do evangelho daquele tempo. Nem Pedro ganhou tanta alma para Jesus como aquele ex-endemoniado, porque a primeira pregação de Pedro foi quase 3.000 almas, e multidão era contada de 6 em 6. Eu fico imaginando multidões de Decápolis. Faça a sua conta. Quantos milhares acompanhavam Jesus por causa do testemunho de uma pessoa só? Jesus quer mudar a sua vida aqui nessa noite. Talvez você seja um discípulo acomodado, ou talvez você seja um gadareno do outro lado. Seja quem for você, Jesus ele vai tocar a sua vida nessa noite, e você vai atravessar o outro lado, e vai levar multidões aos pés de Jesus. Você verá o poder de Deus na sua vida, quando você decidir colocar os seus pés no barco, e é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Se você decidir entrar nesse barco para obedecer à vontade de Deus, você tem 2 caminhos: ou você vai para o outro lado em obediência, ou o seu barco afunda. Com Jesus você não pode ter 2 palavras: ou você atravessa, ou você fica. Do lado de cá está a multidão, que vai ver o milagre, vai ver o milagre. Que vai ouvir Jesus, vai ouvir Jesus. São nossos irmãos, glória a Deus. Mas está indo para o lado de lá quem quer viver um tempo extraordinário na sua vida. Está passando para o outro lado quem vai ver Jesus andando sobre as águas e colocando tudo debaixo do seu controle, porque tem uma missão para ser cumprida. O assunto aqui não é tempestade,
é libertação de cativos. O assunto aqui não é andar sobre as águas, é multidões se dobrando diante de Jesus. O assunto aqui não é o grande e maravilhoso milagre, o milagre extraordinário, esse não é o assunto. Até porque Jesus ele não ficava confiando muito o seu ministério em milagres. Jesus quer te levar para um outro nível agora. E eu quero saber, alguém aqui quer aceitar a viver um novo nível espiritual com o Senhor? É um novo nível de ministério. Passar para o outro lado é sair do Egito para Canaã. É pegar a capa de Elias e agora ser o Eliseu, fazendo o dobro de milagres e o dobro de obras. Passar para o outro lado pode ser abrir mão de fama e reconhecimento, mas é ver o agir de Deus em todos os momentos na tua vida. Quantos milagres eu tenho para contar no meio dessa caminhada? Quantos livramentos eu tenho para contar no meio dessa caminhada? E você também tem muitos milagres para contar. Sabe por quê? Só experimenta milagre, meu irmão, quem está dentro desse barco, indo para o outro lado. Jesus tem compromisso com quem entra nesse barco e vai para o outro lado. Tem discípulo aqui nessa noite que está querendo ouvir esse chamado e cumprir o chamado de Deus? O mês de outubro agora, a gente vai começar a falar sobre usa-me, Senhor. Quem quer ser usado por Jesus? Eu quero que Ele me use para a sua obra. E Ele quer te levantar. Mas o desafio nessa noite é que você entre nesse barco e cruze para o outro lado. Você está pronto para abrir mão da segurança desse lado aqui? Você está pronto? Está pronto para ser confrontado por Jesus? E Ele vai dizer para você que não está satisfeito contigo no mesmo lugar de sempre. Você está pronto para isso? Você está pronto para ouvir da parte do Senhor que Ele quer que você tenha uma mudança radical na tua vida? Você está pronto? Você está pronto para ouvir de Jesus que é hora de recomeçar? E recomeçar, irmãos, é recomeçar. É deixar para trás e começar de novo. Inclusive uma nova chance para você que andou com a vida daquele jeito. É hora de você recomeçar e colocar o pé no barco e ir para o outro lado. Para você, homem e mulher de Deus, que foi se acomodando e ficando do lado de cá só ouvindo, só se alimentando, como é gostoso ficar aqui. Chega uma hora que Ele te desafia. Ele está desafiando você aqui nessa noite. Bora passar para o outro lado? Porque Ele não quer apenas que você tenha uma vida de crente, sentar e ouvir. Ele quer te empoderar para que você leve o Evangelho do Senhor. Usa-me, Senhor. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Quando o Senhor nos força a mudar, quando Ele nos força a ser transformados, esse é o momento de decisão. Esse é um momento de decisão. Você pode querer ficar do mesmo jeito. Mesmo jeito. Ou você pode querer viver o extraordinário de Deus para a sua vida. E você não vai viver o extraordinário cheio de medo. Você não vai viver o extraordinário com um pé no barco e o pé na margem. Não sabe se vai, não sabe se fica. Não sabe se vai, não sabe se fica. Com Deus é assim. Ou você entra e vai, ou você fica. Não dá. Você entende? Não dá. Quando Ele chamou você, Ele pediu o seu coração por inteiro. Quando Ele chamou você, Ele pediu o seu ministério por inteiro. Quando Ele chamou você, Ele preparou um barco para te levar para o outro lado. E escute, o teu ministério não é mais importante do que a missão que Ele tem para você. Não é. Se Ele quiser mudar algumas coisas na sua vida, no seu ministério, em nome daquilo que Ele tem para fazer hoje, deixa Ele fazer, irmãos, deixa Ele fazer. Ele muda a gente para cumprir o seu querer. Ele transforma a gente para cumprir o seu querer. Ele molda a nossa mente para fazer a sua vontade. Você está preparado?
Irmão Arilson está preparado. Dinalva está preparada. Você está preparado para isso, irmãos? Eu quero orar hoje por você que ouviu essa palavra e está dizendo: Senhor, me leva para o outro lado. Não quero mais viver do lado de cá. Eu preciso ver o teu agir nessa nação. Eu preciso ver o teu mover na minha igreja. Não quero mais ser o mesmo de sempre. Não quero mais ser a mesma de sempre. Eu não quero mais viver reticente. Eu não quero mais viver em cadeias, presos, com medo daquilo que vai acontecer. Não, entra no barco, porque Ele vai cuidar do seu barco até você chegar do outro lado. Pastor, eu estou sendo açoitado e eu quero voltar porque dói demais. Fica tranquilo, você vai chegar do outro lado. Desde quando você lembre que você está na missão que Ele te confiou. Se você está na missão que Deus te confiou, o teu barco não vai afundar, porque Ele quer a missão cumprida. Ele quer vidas restauradas. Ele quer ver a igreja de Deus no Riacho Fundo, cheia de pecadores sendo arrependidos e transformados neste lugar. É isso que Ele quer ver. Mas eu quero perguntar aos discípulos que estão aqui, os discípulos que estão aqui nessa noite, vocês estão prontos a mudar de margem agora? Estão prontos? Estão prontos? Porque do lado de cá, irmãos, escute isso, porque isso aqui é muito sério. Do lado do conforto, a gente pode errar muitas vezes. O pastor vai te ajudar. Do lado daqui, você pode ser fraco na fé. Não pode, mas às vezes é fraco na fé. Mas quando passa para o outro lado, é só para crente que tem certeza do chamado de Deus. É só para crente que tem certeza daquilo que Ele fez no seu coração. É só para crente que sabe que está sendo conduzido para o futuro que Deus tem para você. Chega daquela vida de conforto. Ele quer tirar você do seu conforto nessa noite. Eu não vim pregar aqui para você nessa noite que você vai ficar confortável. Não, Ele vai arrancar o seu conforto, vai te colocar de frente a um gadareno endemoniado, que vai rosnar para você, que vai arrebentar correntes. Mas você, cheio do Espírito Santo, vai ganhar Decápolis para Jesus. Você, cheio do Espírito Santo, vai fazer com que essas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor se tornem melhores que você na pregação do Evangelho. Você está pronto? Então o primeiro convite que eu quero fazer para você é para você, discípulo, que está me ouvindo aqui hoje e que já está naquele ritmo que já é automático, né? Você sabe tudo que uma igreja faz. Você sabe exatamente o que uma igreja faz. Você sabe a hora de entrar, a hora de sair. Sabe tudo. Tudo com você é assim, eu sei tudo, pastor. É você mesmo que eu estou falando. Deus quer desacomodar você, para você ser surpreendido com o rumo que Deus vai dar para a tua vida. Ser surpreendido para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E eu quero orar por você agora, que vai dizer para Jesus: me leva para o outro lado. Me leva para o outro lado. Do outro lado não vai ter fama, mas vai ter poder de Deus. Do outro lado não vai ter grandes recursos, mas vai ter glória de Deus. Do lado de cá você vê gente se dividindo, degladiando, brigando, mas do lado de lá todo mundo é unido, porque se não tiver união, o diabo derruba, o diabo afunda. Qual lado que você quer estar? É o lado que Jesus está apontando. E eu quero orar por você nessa noite. Saia do seu lugar, você que ouviu essa palavra, e vai dizer para Jesus: me leva para o outro lado, Senhor. Me leva para o outro lado. Eu quero ganhar Decápolis para Ti. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida no meio da tempestade para alcançar o seu querer. Leva o meu barco aonde o Senhor quer levar, para cumprir o seu propósito na minha vida.
Vem aqui, eu quero orar por você, enquanto a gente vai adorar o Senhor. Quero orar por sua vida.